aprendo a amar. Quando mais eu luto, menos sinto a dor. Eu vejo luz, luz no fundo do meu coração. Eu vejo luz, luz me faz ficar em oração. Eu vejo a flor que ora e sempre está a sorrir, a flor que seca e gera um fruto em seu lugar, o fruto que apodrece para semear os corações de seres mil. Eu olho campado a nos esperar. A hora é agora para semear. Eu vejo luz, luz no fundo do meu coração. Eu vejo luz, luz me faz ficar em oração. Eu vejo luz, luz no fundo do meu coração. Eu vejo luz, luz me faz ficar em oração. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, nosso abraço fraterno. Aqueles que retornam à casa, sejam bem-vindos. A gente fica muito feliz com esses retornos, que a gente veja que a vida vai tomando, né, o rumo, o cotidiano da gente. Então, a gente veja a casa cheia de corações bondosos, corações que querem aprender a ouvir a mensagem do Cristo. E nós precisamos, né, aprender isso aí. Como a gente não pode ficar parado, a gente tem que aprender, como diz a música, nós temos que aprender a semear. Então, e o Evangelho do Cristo, ele nos ensina isso, a semear, e que as nossas sementes sejam sementes boas, né, para dar bons frutos, porque nós vamos recolher essas sementes, né? Nós vamos recolher os frutos dessas sementes. Então, que possamos aproveitar a noite. O Robertson vai fazer a nossa prece inicial, mas antes dele fazer, nós vamos fazer a nossa propaganda, né? Nós, o grupo vocal, muitos de vocês já ouviram a nossa propaganda, e há mais de 20 anos, ou muito mais, né? Nem vou falar quantos anos, senão a gente faz aqui. Nós começamos esse grupo no canto. Um dia eu cheguei assim pro paizinho e falei assim: pai, a gente pode cantar de quarta-feira? Ele só falou para mim: o que você está esperando? Então, tá bom, então nós vamos começar. Nós começamos com um grupo de 4, né? Sem o violão. Quem está aqui desde a minha época lembra disso. Então, realmente, acho que tem uns 25, 27, 28, 30 anos, não sei. E agora nós resolvemos fazer o nosso CD. Então, nós estamos aqui com o nosso CD. A homenagem à nossa mãezinha, Dulce Gonçalves. Então, toda a arrecadação desse CD vai ser para a nossa casa, para a manutenção do Centro Espírita, né, Allan Kardec, e para o nosso lar Marília Barbosa. Então, fica aqui para vocês, quem quiser depois, no final, está ali na frente, é R$20 cada um, é só para a gente ter a manutenção, manter a nossa casa, tá? Então, com muito carinho, a gente fez o nosso trabalho, e com muito carinho, a gente oferece ele para vocês, e nós sempre vamos estar aqui com vocês, tá?
Que Deus nos abençoe, que nos dê uma noite de muita paz, de muita alegria e de muito ensinamento, que hoje a responsabilidade é da Ana, né? Ela vai falar sobre... Ela não me contou ainda, ela guardou segredo, depois ela conta, tá? Então, Roquinho, por favor, pode fazer nossa prece? Que possamos todos nós se sentir acolhidos nessa casa de amor, de bênção. Que todos sejam bem-vindos. E que possamos, juntos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor para com toda a criação. A Jesus, nosso divino e amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, anjos guardiões, a nossa gratidão por estarmos nesta casa, aprendendo um pouco do Evangelho, que é uma bênção, esse manancial de luz, que ilumina o nosso caminho, fortalece as nossas almas, nosso coração, nossa mente, para o prosseguimento da jornada. Que Deus possa abençoar toda a nossa humanidade, essa humanidade sofrida, que ainda não aprendeu a prática do Evangelho de Jesus. Abençoar a todos que aqui estão, aos nossos amigos, familiares, companheiros de trabalho, também nossos inimigos, encarnados e desencarnados. A Ana, que é responsável pela preleção da noite. Que Deus possa inspirá-la, envolvê-la, abraçá-la com carinho, com amor, para que ela se sinta acolhida, em paz, e nos transmita a sua mensagem com muito carinho, com muito amor. Pedimos, Senhor, por todos nós, encarnados e desencarnados, que as suas bênçãos de paz, de amor, possam abrandar nosso coração, acalmar nossas angústias, nossas aflições, aliviar nossos sofrimentos, para que possamos prosseguir na jornada, aprendendo, evoluindo, se iluminando. E receba, Senhor, a nossa prece, a sua prece, mas que ela seja de gratidão pelo tanto que recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos os que nos têm ofendido. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra estava a cargo do Eduardo, mas por motivo de força maior não pôde vir. E a Ana vai tentar nos socorrer. E para iniciar a tarefa, a Fátima falava da semeadura, e para harmonizar mais o ambiente, para equilibrar, eu vou declamar a poesia do semeador para acalentar nossos corações. Dizia assim: pelos campos em manhã ridente, dirigiu-se o semeador, caminhando indiferente pelos gramados em flor. E seguiu e foi andando pelos campos que encontrou, sempre semeando até que o saco esvaziou. Do saco que a mão levava,
caíram-lhes os grãos à toa. Ele nunca examinava se a terra era má nem boa. Ora da estrada da beira, ora em silvado espinhoso, ora em terrão pedregoso, depois em fecunda areia. A quem a margem dos caminhos desamparada ficou, comeram os passarinhos, nem ao menos germinou. Cresceu fraquinha enfesada do meio espinhal, e nos espinhos apertados veio morrer afinal. A quem das pedras foi cair, nasceu, cresceu, e viveu curtamente e secou sem produzir. Só a última ditosa que em bom terreno caiu, cresceu bela e vigorosa e frutos bons produziu. Amigos que sois aurora, esperança do Brasil, meditai atentamente o ensino que a mensagem encerra, e para a boa semente sejamos como a boa terra, que ela germine possante em nossas almas em flor, medre em frutos abundante, premiando o semeador. Jesus nos convida a todos a ser semeadores, não só pelas palavras, mas pelo exemplo, pela atitude de cada dia, que possamos nós semearmos em luz, amor, por onde passarmos. Que a Ana possa semear agora para nós sua mensagem. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Peço desculpas, pois fui pega de surpresa. Eu acreditava que foi imprevisto, né? Então espero que dê certo. A Fátima perguntou sobre o tema, então como foi de imprevisto? E eu fui ler o tema do palestrante, eu falei, olha, eu tenho uma que eu acho que eu estou um pouquinho mais preparada, mesmo sendo em cima da hora. Então eu peço desculpa a todos vocês, tá? Já vou começar pedindo desculpas. O tema escolhido foi sobre aquele assunto que a gente evita falar no máximo, sobre a morte. Quantas vezes a gente só descobre o valor do outro quando ele parte? Tem até uma historinha que assim, ela é bem real, que era um senhor que ele morava em uma vila e eles percebem que a cidade começou a ficar suja. Depois de algum tempo eles sentem a falta de um senhor. E depois de um longo tempo eles assimilam que aquele senhor ele fazia voluntariamente a limpeza do bairro. E quantas vezes na nossa casa, na nossa família, às vezes é até um amigo que a gente fala, aquilo não é amigo, aquilo é um mala, e de repente a pessoa parte, a gente sente falta. Então, é engraçado que assim, todos nós nascemos, sabemos que um dia nós vamos embora, só que é um assunto que a gente foge. Tem também uma outra história do Richard Simonetti. Ele comenta que tinha um rapaz num beco escuro, sozinho andando, daqui a pouco ele começa a escutar um barulho. Na hora que ele escuta esse barulho, ele começa a acelerar, andar mais rápido e anda mais rápido e corre, olha para trás, não vê nada e corre. De repente ele para, vê aquele farol, passa a luz bem rapidinho e essa luz ilumina o que está lá atrás. Ele vê, é um burro. E daí depois ele para, aliviado, ele fala, nossa, eu estava correndo tanto, desesperado, era só um animal vindo e eu estou aqui. E a mesma coisa, volto a repetir sobre a morte. Nós sabemos que um dia vai chegar para todos nós, para quem nós amamos, para quem nós não amamos, para mim e para você, e nós nunca estamos preparados. E até mesmo Kardec, na questão 391, ele já fala que no nosso momento, no nosso final, a gente admite que tem alguma coisa além. Mas, volto a repetir, 'repetir, 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 '
que a gente fala, né? Ai, não gosto nem de falar. Ou então, vamos parar, vamos mudar o assunto. E quando a pessoa não entra em pânico, né? Ai, fulano morreu, eu nunca mais vou ver, o que vai ser de mim? Então, o Espiritismo vem e ele nos responde. Eu acho que as duas perguntas que a humanidade mais faz é: existe vida após a morte? O Espiritismo vem e nos diz: sim, existe. O Espiritismo não, né? Jesus já veio, já trouxe isso. Nós que não tivemos ainda, não vou dizer sabedoria suficiente para compreender. Então nós precisamos do Espiritismo, que o Espiritismo viesse e assim deixasse mais claro, mais mastigado para a gente. E a segunda pergunta: por que a morte existe? Antes de responder essas duas perguntas, nós vemos muitas vezes nos nossos estudos que o problema da gente não falar sobre a morte é que vários espíritos chegam aqui completamente perdidos. Eles acham que a família está evitando eles, que ninguém gosta deles. Eles não entendem que eles continuam vivos, porém em um outro plano. E até mesmo um outro erro nosso também é achar que, às vezes, antes de conhecer o Espiritismo, é que quem morreu vai ficar preso lá no túmulo. Então eu preciso ir toda semana lá lavar aquele túmulo porque fulano está lá. Eu preciso ir lá porque ele está. E não é assim. Então, temos ainda outros erros, né? As pessoas que acham que alguém morreu, virou santo, que eu posso fazer meu pedido para ele, que ele vai realizar meus pedidos. E também o Espiritismo vem nos clarear tudo isso. Então, como eu disse, todos nós vamos passar pela perda. Nunca saberemos quando e nunca estamos preparados. Porém, 90% das vezes, quando isso acontece, a fala de todo mundo é: por que aconteceu justo comigo? Por que Deus fez isso comigo? O que vai ser de mim agora? Meu filho, meu pai. E aí? Nós esquecemos que todos nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui temporário. Nós estamos aqui para aprendermos a amar. Pode demorar, pode não. Uma hora todos nós vamos, porque a nossa verdadeira vida é na pátria espiritual. E nós julgamos Deus. E será que Deus quis? Será que foi mesmo Deus que quis? Será que a gente não esquece que nós, antes de vir para cá, nós já tínhamos ali um roteirinho? Como que ia ser? Por que ia ser? Como que eu deveria me comportar? E nós esquecemos. Então, muitas vezes, eu estou adiando as perguntas, né? Vocês viram? Muitas vezes, sem interpretar direito, nós vimos no Evangelho Jesus ressuscitar os mortos. E quando acontece a morte em alguém da minha família, qual é o nosso primeiro pensamento? Jesus vai dar um pulo aqui, isso aqui vai ser mentira, isso aqui, a hora que eu acordar amanhã, já passou, foi só um pesadelo, que Jesus vai vir aqui ressuscitar. E esquecemos que Jesus realmente fez o que alguns chamam de ressuscitar. Porém, nós esquecemos que foi feita então essa ressurreição? Foi. Mas Lázaro, se vocês pegarem agora hoje no WhatsApp e procurarem, a gente consegue ligar para Lázaro, conversar com ele? Falar: Lázaro, você conheceu Jesus? Você está aqui até hoje? Porque a gente tem uma falsa esperança, achando que porque naquele momento ele ressuscitou, que ele está vivo até hoje. Ele está em outro plano, não em carne e osso. E nós nos esquecemos, nós nos comportamos, na verdade, como Lázaro e o rico, né? O Lázaro, ele tinha aqui na terra tudo o que o mundo podia proporcionar. E ele, Lázaro, desculpa, olha, eu confundindo, Lázaro era um mendigo, né? E o rico, ele tinha tudo que a terra podia se proporcionar. Quando o
rico morre, ele fala para Deus: olha, manda que ele lá vem me servir. Nós muitas vezes nos comportamos como o rico, achando que nós somos melhores. Será que eu sou a única pessoa da face da terra que em um momento eu já separei de quem eu amava? Será que mais ninguém nunca passou por isso? Será que porque eu estou passando por isso, a minha dor é diferente da do outro? Ah, mas eu perdi a minha avó. Eu amava mais a minha avó do que você ama a sua. Será? Tem também uma lenda que diz que a pessoa, ela desafia a morte, e a morte então chega nela e fala: olha, eu vou deixar você ficar, mas para você ficar, você tem que fazer 3 coisas. Você tem que me falar, na verdade, um motivo, mas nesse motivo não pode ter 3 coisas. Você não pode falar que você merece ficar por causa do seu filho, seu marido, sua família. Você não pode usar essa justificativa. A segunda é sobre as pessoas, o seu trabalho. Você também não pode usar essa justificativa. Na verdade, eu errei aqui, tá, gente? Eu tô falando, mas eu não tô enxergando. E olha que bacana. A primeira é sobre os filhos, a segunda que é sobre marido, família, esposa, e por último o trabalho. Então, o que nós falaríamos se essa Dona Morte chegasse hoje em nós e nós pudéssemos dar uma justificativa? Nós teríamos alguma justificativa que não seja nesse ponto egoísta, que eu só estou falando do meu. Então, mas por que existe a morte? Nós sabemos, e até mesmo vários estudos, eles comprovam que nós precisamos da dor. Os psicólogos, eles são unânimes em dizer que nós precisamos ter a dor para a gente melhorar, mudar o nosso comportamento. Então não vamos muito longe, né? Se a gente for olhar na natureza, uma simples largada, para ela transformar em uma borboleta, não é uma coisa fácil. E ela consegue. E dizem que se a gente for lá quebrar o casulo, ela não consegue sobreviver, porque ela precisa passar por isso. Então, se ela é uma simples borboleta, filha do mesmo Deus que criou ela, que criou eu e que criou você, por que apenas a borboleta que precisa passar pela dor? Nós não. E será que nós melhoraríamos se nós não tivéssemos a dor? Será que a gente aprenderia a amar se não doesse, se não apertasse? Lembrando lá do Antigo Testamento, Caim e Abel, será que se a morte não existisse e os dois estivessem aqui, ainda hoje, sem a morte, cada um já está com milhões de anos, será que eles já teriam se amado? Será que eles viveriam em paz? Ou até hoje a inveja ia estar dominando um, perseguindo o outro? Então nós sabemos que Deus, Criador de tudo, Ele é perfeito. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe como que é essa lei divina. Nós que não entendemos, nós que questionamos, né? Então, também tem uma história que Chico contava, que era uma lenda indiana, que diz que um fazendeiro precisava atravessar uma correnteza com a boiada. Mas uma vaca empacou no meio do caminho e não tinha o que fazer aquela vaca sair do lugar. Então, depois de muito pensar, a única alternativa do fazendeiro foi jogar o bezerro no rio, o mais novinho. E diz que automaticamente a vaca parou, pensou e saiu atrás para socorrer. Então, quando a dor bate na nossa porta, o nosso convite não é você se isolar. Dói, nós podemos sim nos isolar,
Mas nós não podemos ficar presos nesse isolamento. Como aqui a vaca, ela ficou alguns momentos empacada? Ficou. Mas nós temos que sair do lugar. Então o convite vem para a gente sair do lugar. Então, da mesma maneira, falando sobre a dor. Muitas vezes eu estou com uma dor adiando a cirurgia. Vocês devem lembrar, eu tinha problema nas pernas, não que hoje não tem, hoje dói menos. Muitas vezes, muito. E eu adiando a dor, adiando. Fui lá, fiz a cirurgia. Foi horrível. Os 3 primeiros dias foi horrível. Mas depois, gente, se eu soubesse, eu tinha feito essa cirurgia antes. Estou falando como exemplo meu, mas eu acredito que todos vocês já passaram por uma experiência. Talvez um simples dor de dente, que se a gente fica com medo, adiando. Então, a pergunta é, sem a cirurgia, nós não vamos ser curados. Então, sem a dor, no caso do tema de hoje, sem a morte, será que nós vamos ser curados das nossas imperfeições? Então, em 1980, o Papa João Paulo, ele disse: existe vida após a morte, só não sabemos como é. Nossa, eu achei essa frase dele importantíssima. Imagina um Papa dizer isso na década de 80. E depois, é muito conhecido hoje, vocês devem já ter visto, tinha até uma novela. Vou colocar uma cola para vocês. Tinha até uma novela. Espera aí, que saiu um vídeo. Espera aí. Já? Não tem problema. Eu vou mostrar depois no final mesmo, consegui a Thalita. Que é um poema de Santo Agostinho. Apareceu até na TV, em uma novela, há uns 2, 3 anos atrás, que diz: a morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem tão solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos faziam rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, eu apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Esse já é um bem antigo, já faz tempinho que foi escrito, né? E tá aí a história. Então, quando nós temos medo da morte, nós nos apegamos. Ninguém pode nos ensinar os caminhos que não tenha percorrido. Então, o próprio Cristo, nosso Cristo Consolador, ele veio nos trazer, nos esclarecer. E quando nós temos medo da morte, nós nos apegamos às matérias, esquecendo que nós somos imortal e que daqui a gente só vai levar a amizade, o amor que aqui conquistamos, mais nada. E Jesus, ele veio nos mostrar exatamente isso. E ele
através da ressurreição, que foi esses dias para alguns comemorados, a ressurreição de Cristo, Ele veio nos mostrar que a vida continua. Não precisamos ter medo, não precisamos buscar a morte. É uma coisa diferente. Nós não precisamos buscar, mas nós não precisamos ter medo, porque a vida, ela é uma só, ela é eterna. Lembra os ditados de que Jesus nos disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele tem certeza do que Ele está falando. Ele sabe, na verdade, o que Ele está falando. E se Ele está nos dizendo, nós podemos confiar. Daí, várias vezes a pessoa me pergunta: ai, mas se é assim, se existe, se existe continuação, por que Jesus não nos contou? Como Jesus não nos contou? Na Bíblia tem várias passagens, eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano são 13 passagens que Jesus aparece aos seus discípulos após a morte. A primeira aparição foi para Maria Madalena. A primeira aparição foi para ela. Depois ele apareceu para os discípulos. E os dos discípulos, todos eles estavam trancados, com medo em uma casa de serem perseguidos, porque várias das pessoas que ajudaram a crucificar Jesus sabiam quem eles eram. Estavam todos eles trancados dentro de uma casa. E de repente Jesus entra. Como Jesus entrou se não foi por Espírito? E Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. A paz quer dizer a fé. Confia. Eu estou aqui para mostrar que eu sou a vida. E depois, nós temos também hoje, bem pertinho da gente, vários casos de pessoas que tiveram experiência quase morte. E vocês podem perguntar para vários dos seus amigos, suas famílias, todos, sempre tem alguém que tem pelo menos um caso para relembrar. E o que é interessante é que quando essas pessoas sobrevivem a algum acidente, uma parada cardíaca, geralmente o cérebro não recebe oxigênio. Não seria para a pessoa relembrar dessa experiência. E as pessoas relembram dessas experiências. Tem até uma série na Netflix, A Vida Após a Morte, alguma coisa assim, que conta vários casos reais. Então, tudo isso são provas que a vida continua. E quando essas pessoas passam por esses casos, as que eu conversei, que eu tive a oportunidade, todas elas diziam que encontraram alguém que eles amavam, alguém muito querido, uma tia, uma avó, um primo, alguém já desencarnado. Então, nós também precisamos lembrar que toda a dor, ela não é infinita. Hoje, se hoje eu perder alguém que amo, dói. Vou chorar? Vou. Mas essa dor, ela não vai ficar para sempre. Uma hora, ela vai diminuir. E essa é a bênção de Deus. E até mesmo, dizem que se a mulher lembrasse da dor, ela jamais teria um segundo filho, Se a mulher estivesse tão preocupada com a dor. Porque a dor passa. E a dor, ela nos iguala a todos os outros, os nossos irmãos. Então, nós devemos também, Kardec, ele nos lembra na questão 936, que é como se fosse você e o seu amigo, essa pessoa, estarmos em uma prisão. Então, a partir do momento que a morte chega, é como se essa pessoa fosse liberta dessa prisão. Você ficaria triste? Você está na prisão. Você estaria triste por esse estar liberto, para ele ter a liberdade de voltar a viver? Você ficaria triste?
E é assim que nós devemos pensar da dor. Tem aqui um outro caso, que esse está na internet. Aqui, pessoal, eu coloquei, como eu disse, eu peço desculpas porque essa palestra estava na gavetinha. Eu não estava contando usá-la hoje. Fiquei sabendo há 40 minutos antes da nossa palestra. Então, aqui eles têm algumas passagens que é possível ver. Jesus estando com os apóstolos, com os discípulos, depois da partida dele. E são várias, olha. Aqui tem 6, aqui mais 4, 6. E são várias. Bom, essa aqui que eu quero mostrar. Talvez vocês já viram na internet, eu não achei o tempo. Não sei dizer a data. Mas diz que depois de ouvir, a mãe ouviu que a criança ela estava com câncer, não tinha mais o que fazer. E a criança estava sofrendo, fazendo todos os tratamentos. E o médico falou que realmente o tempo estava esgotado. E a mãe, mesmo sem querer separar do filho, ela vai lá e fala, segundo a internet, tá, como eu não achei datas, então eu fico meio, é verdade ou não é, né? Mas pela foto, para mim eu acredito que seja. Então diz que a mãe chamava Rosa, a criança era Emílio. Ela falou assim, dói respirar, não é? Ele, sim. Você sente muita dor? Ele olhando para baixo, ele falou assim, você não precisa mais lutar. E a criança responde, mãe, mas eu não preciso mais lutar, eu estou fazendo isso por você. Nesse momento ela em choque, ela fala, mas é por mim que você está lutando? Ele, sim. Ela fala com dor no coração, ela fala, meu filho, qual que é o trabalho da mamãe? E a criança fala, é me proteger, me manter seguro. E daí ela fala, então meu filho, eu não posso mais fazer isso aqui. A única maneira que eu tenho de manter você em segurança é enviar você para o céu, para Jesus, para Deus cuidar de você. E diz que ela fala isso com o coração, vocês imaginam esse diálogo, né? E daí ele responde, fala, é mesmo? Então eu irei para o céu, eu posso brincar lá até você chegar? Ela fala, pode. A partir desse diálogo, 20 minutos depois, os dois conversam, brincam mais um pouco, assistem um filme e ela vai para o banheiro. A hora que ela sai, volta para o quarto, só dá tempo dele falar, mamãe, eu te amo. E ele parte. Na foto, que quando me chamou a atenção, foi que ela mostrava a foto antes, que ele tinha tanta dor que para ela tomar banho a criança deitava no chão do banheiro. E a foto sem ele. Realmente, acho que de todas, não que a gente consiga avaliar qual dor é maior. Mas perder um filho realmente não deve ser nada fácil. Eu sei que vários já passaram por experiência. A gente nunca quer perder ninguém, como nós falamos, né? Mas a gente nunca pode esquecer de vibrar por essas pessoas que já partiram, que elas sempre recebem as nossas vibrações como forma de amor e de carinho. Daí tem uma outra história que chama O Sonho de Rafaela, que diz que Rafaela tinha uma filha chamada Ada e essa criança também falece. E Rafaela, a mãe, se revolta, fica muito brava e não consegue aceitar isso. Eu estou resumindo, tá, gente? Mas essa história vocês encontram no momento de fé, é linda. E ela não consegue aceitar, ela sempre revoltada. Até que teve um dia que ela sonhou que ela estava em uma festa, ela foi convidada. Nessa festa tinha várias crianças, todas brincando, felizes e todas se divertindo. E ela estava gostando dessa festa. Até que depois ela repara que tem uma criança abandonada no canto, sozinha. E ela começa a se aproximar daquela criança. Por que aquela criança está ali isolada? Quando ela chega perto, ela reconhece que é a filha dela. Ela fala, minha filha, o que você está fazendo aqui? Por que você não vai lá brincar com as outras crianças? E a criança fala, mãe, o tempo
mas eu não consigo. Olha para as minhas asas, elas estão pesadas, elas estão molhadas. Eu não consigo. Dói, como que eu vou? E ela percebe que o que estava mantendo as asas da criança molhada era o choro dela. Então ela promete e ela desperta, né? Ela fala, eu não vou mais chorar, eu sei que você está bem, que Deus sabe o que faz, então eu não vou mais chorar com revolta. Eu estava até mostrando esse livro, ele fala sobre a morte, é lindérrimo esse livro, é Vencendo a Dor da Morte, é da Célia Diniz. Ela aparece, ela é representada no filme Mães, de Chico Xavier. Para quem já assistiu, ela é a mãe daquela criança que cai da bicicleta e falece. E daí diz que alguém, depois disso ela perdeu essa criança, que no filme é representada com 4 anos, mas se eu não me engano já tinha 7 anos a criança. E depois ela perde uma filha de dengue, uma filha de 23 anos. E daí foi a partir do momento que ela tinha bastante contato com o Chico, e ela resolve escrever. E ela virou como se fosse uma bússola, que ela fala que na cidade que ela morava, era cidade pequena, então todo mundo conhecia ela, e então muitos iam procurar ela. E disse que ela falava, o que eu faço? Um caso chegou para ela e falava, você fala aí de agradecer, como que eu vou agradecer a Deus? Deus colocou leucemia no meu filho. E daí ela orienta, ela fala, mas Deus não colocou leucemia no seu filho. E o que eu estou pedindo é para você agradecer por ter convivido com o seu filho. Não é agradecer a doença, não é agradecer por ele ter morrido. É agradecer pela oportunidade de ter vivido com aquela pessoa. Aquela pessoa foi importante para a minha vida? Foi um pai? Foi um amigo? Foi importante? Foi uma avó? Foi uma tia? Foi importante? Foi. Agradeça a Deus por ter. Já pensou a sua vida sem essa pessoa? Já pensou os ensinamentos sem essa pessoa? Então, só lembrando que até o homem mais forte do mundo, Jesus, ele chorou. Não tem problema chorar, mas não tenha revolta. O padre Marcelo, ele costumava muito dizer que tristeza é saudade sim, mas tristeza não. Não esqueça de orar por essa pessoa e não esqueça de cuidar dos que aqui ficaram. E depois tem uma outra lenda que fala, já vou finalizar, tá? Tem uma outra lenda que fala assim que um rabi, ele muito dedicado, ele vivia feliz com a sua família e 2 filhos. E certa vez ele precisou viajar. E nisso, nessa ausência dele, os 2 filhos faleceram. A mulher, a mãe, sozinha, não sabia o que fazer e começou a rezar para que Deus iluminasse até mesmo o que ela ia fazer quando o marido chegasse, porque o marido era cardíaco, como que ela iria contar essa história para ele e para ela também não perder ele no choque. E o temido dia chegou. O pai apareceu na porta e ela, ai que saudade, coisa e tal. E ele, cadê as crianças? Ele, espera um pouquinho. Ela dizia, espera um pouquinho, vai tomar um banho. Ele foi lá tomar um banho. Ah, cadê as crianças? Não, vamos jantar, vamos conversar só nós 2. Já eu falo sobre eles. Mas cadê as crianças? Espera um pouquinho. Até que, depois de tudo, ela ter conseguido enrolar o máximo, ela olhou para ele, fez a oração dela e ela falou, olha, antes eu só preciso da sua ajuda para resolver um problema. Aquele nosso amigo, fulano, ele passou aqui e deixou 2 joias preciosíssimas para eu cuidar. Ele ia se ausentar e deixou nas minhas mãos. E eu cuidei dessas joias. Só que agora ele está voltando de viagem, ele vai pedir de volta. E eu não sei o que fazer, porque eu comecei a admirar essas joias, eu estou apaixonada, eu não quero devolver essas joias.
O marido fala: mulher, você está louca? Isso sai fora dos nossos princípios, você vai devolver. Ela: mas eu não consigo. Ele fala: você vai devolver, eu vou te ajudar, nós vamos devolver juntos. Daí então ela completa, ela fala: então, eu já devolvi. As 2 joias eram os nossos filhos e eu precisei devolvê-lo. Então, não é fácil? Não é. Mas o que a doutrina vem nos ensinar, e que Jesus desde sempre vem nos ensinar, é confiar. Confie, não tenha medo. E só para finalizar, tem uma outra. Só para finalizar, antes de finalizar, olha só, eu fazendo pegadinha com vocês. A gente não pode esquecer que Deus, com a sua infinita sabedoria, Ele nos traz vários consolos. Ele mostra, como eu já citei lá, que Jesus veio mostrar que a morte não existe em várias passagens, mas além disso, Ele traz, para nós que somos espíritas, nós temos aí as psicografias. Várias vezes a gente recebe uma mensagem de um ente querido, às vezes uma carta, e daí assim, nós sabemos que Deus, para todos, ama todos os filhos iguais. E quem não é espírita, não acredita, vai pegar uma carta dessa, vai rasgar. Quantas vezes nós nos encontramos com aquelas pessoas que nós amamos através de sonhos? Quantas vezes, ao nosso corpo repousar, a nossa alma pode ir em encontro dessas pessoas? E não sei se vocês já tiveram a oportunidade. É uma delícia você sonhar com quem já foi. Você acorda com uma saudade matada. É uma sensação muito gostosa. Então, sobre confiar, agora sim, para finalizar, tem uma outra história, que essa aqui eu li há muito tempo na faculdade, só que assim, nem pensava em ser espírita. Peguei um livro ali, li na biblioteca, acho que eu devorei o livro em meia hora, não era grande, tá? Mas eu li, só que assim, aquela coisa de ler e não sei o nome do livro. Esses dias eu pensei em ir na biblioteca da faculdade, mas ela estava em reforma, então não tenho ideia. Embora que eu indo lá procurar um por um vai ser fácil. Mas a história era mais ou menos assim. Um dia eu estava no céu, brincando, cantando, eu era rodeada de pessoas que me amavam. E um dia, Deus me chamou para uma conversa. E Ele me contou de um lugar que eu teria que ir. Fiquei feliz, mas com muito medo, porque eu estava bem ali, eu não queria ir, eu não precisava ir. Por que Ele inventou uma coisa dessa, uma hora dessa? Mas Ele pediu que eu confiasse. Falei: é Ele, né? Eu vou. E fui. Eu fui para um lugar incrível. Eu era amada, era um lugar quentinho, confortável. Tudo era só para mim, eu não precisava fazer nada. Eu era muito querido. Só que passou um tempo, exatamente 9 meses. Deus chegou novamente em mim e falou que eu precisava partir. E novamente eu bati o pé, eu falei que eu não queria, que estava bom eu ficar ali, para que isso? E Ele me disse: confia. Confiei, saí. Novamente Ele estava certo. Esse lugar que eu fui era mais incrível, porque aquela voz que eu ouvia bem distante, ela estava agora do meu lado. Ela ficou visível aos meus olhos, eu fiquei encantada, fui abraçada, beijada, aprendi a engatinhar, andar, a me cuidar, a amar. Eu tive anjo chamado pai, mãe, tia, avó, família, amigos. Tive esposo, tive filhos, tive netos, bisnetos. Passou muitos anos. E novamente aquela voz que me era familiar me veio dizendo que eu teria que partir. Eu chorei, bati o pé, reclamei, mas calma, Ele me pediu que eu lembrasse
lembrasse que não era a primeira vez que ele me pedia para eu confiar. Ele me pediu que eu lembrasse aqueles momentos quando eu estava lá no céu, na barriga. Por que agora, nesse momento presente, ia ser pior? Então ele me disse: filho, lembra todas as vezes que eu te ofereci um lugar melhor? Você nunca queria ir, mas depois, com o tempo, você mudava de ideia, nunca queria partir? Sou seu pai. Eu quero sempre o melhor para você. Confia. Se todas as vezes você não se arrependeu, por que agora será diferente? Então, pessoal, essa é a mensagem da noite. Vamos confiar, ter fé e que nós sempre estamos amparados. Obrigada.
Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me engano. Me elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. E alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa. Ilumina meu rosto e me alegra em minha oração. Canta,
Jesus. Boa noite a todos. Assim que nós chegamos ao término de mais uma noite de aprendizados, e agradecido como estamos para com Deus por ter nos permitido estar nessa casa e ter um pouco do entendimento sobre a morte, tema que a Ana veio brilhantemente nos trazer nesta noite. Só tem medo da morte aquele que foge dos ensinamentos de Jesus. E aquele que quiser saber o que vai encontrar quando desencarnar, é só olhar para si diante do seu próprio espelho. A resposta ali está. Deus te abençoe, Ana. Deus te dê força sempre para que possas prosseguir esse trabalho que está tendo nesta casa. E assim, agradecido a Deus, e em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, na presença de venerandos espíritos que se apresentam nesta casa, agradecidos, damos por encerrados os trabalhos doutrinários desta noite. Que a vontade do Pai Celestial se faça sobre todos. Que ao sairmos dessa casa, saiamos melhor do que quando aqui chegamos. Vamos em paz. Jesus esteja com todos. Que assim seja.